Olá, meus amores, olá, minhas amoras, estamos mais uma vez aqui juntinhos. Vamos para os recadinhos de sempre, cuidem da saúde mental, ok? Permaneçam em isolamento social, não é para dar rolezinho, não é para chamar a galera para tua casinha, tá? E divirtam-se também, procurem fazer coisas que sejam gostoso para vocês, tá? Assistir uma série, assistir um filme, ouvir uma música, escrever, desenhar, tá? A gente precisa dessas pequenas coisas no nosso dia a dia pra gente meio que não dar uma pirada, tá? Qualquer coisa, tia Marina está aqui, tá? Só mandar mensagem, eu demoro, mas eu respondo. Hoje a gente vai começar a estudar o classicismo, tá? O classicismo já é a nossa próxima era literária, então a gente já passou por trovadorismo, a gente já passou por humanismo, a gente viu o Gil Vicente dentro do humanismo, e agora a gente chega numa era literária, o classicismo, que é uma era literária muito importante, tá? Principalmente para Portugal. O classicismo não existe no Brasil, ele só existe em Portugal e na Europa, tá? Então vocês vão ver que é uma era que originou um dos maiores nomes da literatura portuguesa, que é o Camões, o famoso Camões, tá? Então a gente vai ver bem devagarzinho, vou falar um pouquinho mais devagar. Me mandem sugestões, gostei, não gostei, tá? É importante para mim, para sempre melhorar as aulas online. Vocês sabem o quanto eu gosto de aula presencial, o quanto eu gosto de ter o nosso contato muito próximo. Porém, estamos em isolamento, então temos que ficar quietinhos em casa, então a gente vai se virando do jeito que dá, ok? O slide já tá no Drive, tá? Então é só entrar lá no Drive e pegar o slide dessa aula, tá tudo lá bonitinho para vocês, tá? Eu vou disponibilizar listas, tá? Tô terminando de fazer as listas, estou procurando exercícios mais atualizados, por isso que tá demorando um pouquinho, tá? Mas vai ter lista também. Qualquer coisa, mensagem no WhatsApp, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente estuda o classicismo. O classicismo, ele é um movimento da literatura, porém ele está dentro de um movimento cultural e um movimento econômico, que é o Renascimento. Quando eu falei de humanismo, eu falei que o humanismo é a preparação para o Renascimento, e agora a gente chega mesmo nesse Renascimento e a gente começa a olhar esse Renascimento mais próximo da sociedade. Vocês viram que eu coloquei aqui o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um dos grandes nomes do Renascimento italiano, tá? Então, quando a gente pensa em Renascimento, a gente tem que lembrar da Itália, que é o berço desse movimento, e a gente sempre lembra das tartarugas ninjas. Isso mesmo! As tartarugas ninjas, elas são nomes de grandes renascentistas. Então, quais são os nomes? Leonardo, que representa o Leonardo da Vinci, Donatello, ok? Michelangelo e Rafael, tá? Então essas 4 tartarugas ninjas são os 4 grandes nomes do Renascimento. Nunca mais vocês vão esquecer, garanto, tá? Então vamos começar a estudar esse classicismo, vamos ver as características desse movimento literário lá em Portugal. Bom, o que está acontecendo no mundo, qual que é o meu tempo histórico quando eu falo de classicismo? Bom, a gente já está na Idade Moderna, tá? Acabou a Idade Média, acabou o sistema feudalista, tá? Então a gente está entrando já num novo sistema de produção, em novas relações sociais, em novas relações comerciais. Está começando a surgir a concepção do capitalismo, ainda não é capitalismo, tá? Ainda é mercantilismo, mas já está começando a surgir uma preparação e a gente vê o quanto isso interfere dentro da literatura, dentro das artes em geral, tá? Então a gente está nesse momento de renascimento. Esse momento de mercantilismo, a relação dos mercados, a relação de trocas de mercadorias, é muito próspero para uma classe social, para uma camada social, que é a burguesia, que vem da palavra burguês, tá? Então a burguesia é essa população que trabalha com o comércio, e se tem algumas pessoas que ganharam durante o Renascimento, essas pessoas com certeza são os burgueses, ok? Então, com as trocas comerciais que estavam começando a rolar no mundo inteiro,
Quem ganhou dinheiro foi quem controlava essas trocas comerciais, tá? Então a gente vê que essa burguesia, ela conquista muito dinheiro, tá? E por ter muito dinheiro, eles vão acabar sendo grandes patrocinadores da arte, da literatura, da escultura, da pintura. Tanto que as grandes famílias burguesas eram também os grandes padrinhos artísticos, tá? Se vocês têm curiosidade, tá? Vocês procurem a família Medici, ou os Médicis, tá? É uma família extremamente burguesa, ok? Eles são grandes comerciantes. Eles viveram em Florença, tá? Uma das capitais da Itália, e eles foram grandes patrocinadores artísticos. Até hoje eles são. Então vocês procuram depois a família Medici se vocês se interessarem por esses patrocinadores, tá? Naquela época não se chamava de patrocinador, se chamava de mecenas. Então, se você era um mecenas, você era uma pessoa que patrocinava, que pagava artistas, tá? Então, a gente vê que essa burguesia está nascendo no campo econômico. E como que está a política da época? Com o fim do feudalismo, a gente tem o início das grandes nações europeias, dos grandes países europeus, que são os países que a gente conhece hoje. Tá? E esses países, no início da Idade Moderna, eles são controlados por uma figura que é a figura do rei ou da rainha. Esse modelo político é o modelo que a gente chama de absolutismo, ok? O poder absoluto na mão de uma pessoa, tá? Então, o absolutismo, junto com o mercantilismo, vai traçar profundas modificações dentro das sociedades. E se a gente muda a sociedade, a gente muda a cultura. Lembra que eu sempre falei? Uma coisa está sempre de mãozinha dada com a outra. Além disso, a gente começa a ter a reforma protestante, tá? Então, a reforma protestante é o surgimento das religiões protestantes, tá? Hoje a gente conhece muitas religiões, mas naquela época o início foi com Calvino, ok? Foi com... Nossa, deu branco total. Com Calvino. Gente, daqui a pouco eu lembro. Deu branco total, minha cabeça deu um branco, tá? Mas a reforma protestante é a reforma que vai contra a Igreja Católica, tá? Então é a criação de novas igrejas, de novas religiões, tá? Contra se chocando com a religião católica. A gente tem também, nessa época, a contestação escolástica, que é a contestação desses pensamentos extremamente religiosos, desse teocentrismo, tá? Desse centro sempre em Deus, sempre na religião, começa a se contestar, começa a se olhar mais para o homem, tá? Lembra do humanismo? E a gente tem o grande hedonismo. Surge essa vertente filosófica do hedonismo. E o que é o hedonismo? É a busca pelo prazer constante, tá? Então, começa a surgir esses estudos sobre o prazer do homem, o que dá prazer, tá? Isso vai modificar profundamente toda a sociedade. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. Que essa galera começa a pregar? O equilíbrio, tá? Então, a gente volta a ter aqueles valores greco-romanos, a gente volta a pregar a simetria, os dois lados iguais, tudo muito equilibrado, então foge do exagero do trovadorismo, foge do exagero religioso, foge tudo disso. A gente volta para quê? Para a racionalidade. E se a gente está trabalhando com racionalidade, a gente se afasta do emocional. As religiões estão muito conectadas ao emocional, ao sentimental, tá? Então a gente entra nesse racionalismo e com esse racionalismo a gente vai dar mais carinho, mais atenção para o antropocentrismo. Homem, o homem no centro de tudo. Bom, se o homem está no centro de tudo, a nossa literatura, a literatura portuguesa clássica, vai ser uma literatura que ela não vai focar
em concepções religiosas, em julgamentos religiosos, em histórias religiosas. Não, ela vai focar nas ações, nos sentimentos, nas conexões, nas relações humanas. Então a gente vai ver que essa parte da literatura é uma literatura que foca totalmente no homem e tudo que relaciona-se ao homem, tá? É uma literatura muito próxima de nós hoje em dia. A gente vai ver como a gente está focando nesses homens. A literatura clássica portuguesa, ela não vai focar em qualquer homem. Ela vai focar nos famosos heróis nacionais. Quem são os heróis nacionais? São os homens que se destacam e que são considerados os grandes nomes do país, tá? Então a gente vai ver que esses heróis serão quem? Serão os grandes navegadores que descobrem novas terras, serão os grandes mercadores que descobrem novos mercados, vão ser os grandes políticos, então os nomes que se destacam na história da localidade. Tá? Então, como que é esse herói? É qualquer pessoa? É qualquer homem? Não. Ele tem características muito próprias. Ele é integral, então ele é íntegro, ok? Ele é um homem justo, um homem correto, que segue a lei, que segue os mandamentos da política. Ele é cortesão, ele é educado, ok? Ele é muito bem educado, ele tem modos. Ele é aventureiro, porque nessa época as pessoas que iam para outras localidades, que descobriam novos territórios, que descobriam novos mercados consumidores, eram pessoas consideradas pessoas aventureiras. Isso era muito bem visto pela sociedade. E também são pessoas, homens soldados, homens que lutam pelo seu país. Então a gente vê esse modelo de homem não é um homem tão distante da nossa realidade, ok? Esse modelo de homem, esse modelo de herói que o classicismo cria é um modelo de herói que as histórias, os contos, tá, infantis passaram para nós. Então, quando a gente pensa nos príncipes, principalmente da Disney, ok? A gente vai ver que eles reúnem essas características. É exatamente nesse momento que começam a surgir esse modelo de homem perfeito, e é um modelo de homem que ele vai ser dissipado, que ele vai ser passado ao longo de muitas e muitas e muitas gerações, e a gente percebe que ele continua um pouco até hoje. A gente quebrou algumas coisas, hoje a questão do soldado não faz mais tanto sentido, a gente não tem mais tanta conexão com isso, mas a questão do integral, do cortesão, do aventureiro ainda vende muito, tá? A gente ainda vê histórias que são centradas totalmente nesse modelo de homem. Por quê? Porque são valores que vão sendo passados e vão continuando dentro da sociedade, e se continua a vender, tá? Então a gente vai perceber que essas características vão ser características do classicismo, são características da época clássica e são características que iremos ver dentro das obras literárias do período, da era. Tudo bem? Então vamos continuar. Como que começa? O que está acontecendo em Portugal na época do Renascimento? A gente fala que o Renascimento foi o momento mais glorioso e mais dourado de Portugal, tá? Porque foi o momento mais alto da civilização portuguesa. Foi quando a civilização portuguesa, foi quando os portugueses conquistaram os maiores feitos, ok? Por quê? Porque eles descobriram algumas coisas que mudaram profundamente a história do mundo e a história deles. Quais descobertas? Primeiro que eles descobriram o caminho até a Índia, tá? Hoje é Índia, mas era considerado Índias, então todo aquele Oriente, um português descobre,
tá? Então já existia o caminho pela Europa, eles descobrem um outro caminho que é extremamente mais barato, isso influencia, porque a gente já está falando de mercantilismo, lembra do comércio? Em 1498. 2 anos depois, eles descobrem o Brasil, tá? Olha a extensão territorial que eles descobrem, olha o tesouro que eles descobrem, e isso vai mudar profundamente a relação de riqueza de Portugal. Portugal fica muito, muito rico com essas descobertas, tá? E 7 anos depois, eles começam a conquistar, eles começam a colonizar também alguns territórios da África. Então, gente, o que a gente percebe aqui? Em 20 anos, olha a reviravolta que deu em Portugal. Olha quantas coisas Portugal conseguiu nesse período minúsculo de 20 anos. Então, é por isso que a gente fala que esse momento é o apogeu, é o ponto mais alto da história portuguesa. Esse momento, esse contexto, essas descobertas vão gerar um sentimento que a gente chama de sentimento ufanista, ok? O que é o ufanismo? É a paixão, é o amor exagerado pela pátria. Então, o ufanismo é o amor exagerado pela pátria. Eu amo a pátria, eu amo o país mais do que qualquer coisa. Se eu precisar morrer pelo meu país, eu vou morrer feliz. Ok? Isso é muito forte no classicismo português. Isso é muito defendido no classicismo português. E isso é uma das principais características do nosso classicismo português. Tá? Além disso, o que estava acontecendo? O que a gente chama de santo ofício. O santo ofício é a Inquisição, ok? Tava rolando a Inquisição porque lembra que eu falei das reformas protestantes, tá? Essas reformas protestantes começam a incomodar a Igreja Católica, tá? Porque ela tá perdendo fiel, se ela perde fiel, ela perde renda, e a Igreja Católica começa um processo de procurar quem tá fazendo essas reformas, matar quem está fazendo essas reformas, uma tentativa de reconquistar os fiéis. Então, todas essas atitudes, essas ações, a gente chama de santo ofício, tá? Então, a gente vê que é um momento de muita agitação dentro de Portugal, tá acontecendo muita coisa em pouco tempo, tá? E, além disso, o que está acontecendo, que é uma coisa muito, muito importante para a gente? Começa-se a firmar mesmo a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, ela vai sendo criada, ok? Ela não é criada do dia para a noite, obviamente, mas ela começa a ser a língua que conhecemos hoje. Lembra que no trovadorismo, a gente tinha uma língua que era uma língua antiga, que era o galego, o português, tá? Aqui não, aqui já é língua portuguesa, tá? A língua que fomos colonizados, a língua que falamos, óbvio, com algumas diferenças, mas é a língua que falamos, tá? Isso é extremamente importante, porque isso nos aproxima ainda mais da literatura. Vamos seguir. Como que começa o classicismo em Portugal? Ele tem data? Ele tem data. Ele começa em 1527, ok? Por que ele começa em 1527? Em 1527, um autor, tá? Um escritor português, que a gente chama de Sá Miranda, ele cria um estilo de escrita novo. E esse estilo de escrita, ele chama de doce estilo novo. Esse doce estilo novo é um estilo de escrever. E quais são as características desse estilo? Vão ser sonetos. Qual que é a característica do soneto, Marina? Vou falar qual que é a característica do soneto. Um soneto é composto, é um poema que é formado por 12 versos, ok? Esses versos, eles estão organizados de qualquer forma? Não, eles estão organizados em
em duas estrofes com 3 versos e 2 estrofes com 4 versos. Eu errei a conta. É um poema com 14 versos, não 12. Ai, gente, humanas. Então, vamos repetir. O que é um soneto? Um poema com 14 versos, tá? Esses versos, eles estão agrupados, organizados em 2 estrofes com 3 versos. Então, 2 tercetos, tá? E 2 estrofes com 4 versos, 2 quartetos. É sempre assim? É sempre assim, tá, gente? Sempre, sempre, sempre vai assim. Ai, mas e se eu quero escrever uma estrofe com 5 versos? É um soneto? Não, não vai ser um soneto. Vai ser uma poesia, tá? Porém, essa poesia não está na forma do soneto, tá? Além disso, todos os versos são decassílabos. Lembra que eu falei dos decassílabos, das sílabas poéticas lá na nossa primeira aula? Então, os decassílabos são versos com 10 sílabas poéticas, tá? Além disso, isso é forma, tá? Como que funciona o conteúdo? Lembra que eu falei? Sempre tudo é composto por uma forma e por um conteúdo. Qual que é o conteúdo? O conteúdo é um neoplatonismo, ok? Então, tem uma nova paixão platônica que vocês já viram, e se não viram, vocês vão ver em filosofia, tá? Então, essa paixão platônica é para quem? É para uma mulher, para um homem, é pela natureza? Essa paixão platônica é para quem? É para o país. Então, eu, autor, eu, escritor, amo meu país mais do que tudo. Por isso que é platônico, ok? Então, um grande objeto de amor desses escritores é o país, ok? E sempre vai ser uma poesia com características épicas. Então, sempre vai ser uma poesia com características de aventura, ok? De conflitos, de guerras, de lutas, ok? Essas são as características desse classicismo, desse estilo novo que o Sá de Miranda, tá mirando aqui a Miranda, cria para o classicismo e que nasce com o classicismo, ok? Então vamos seguir. Como que, vamos ver o Sá de Miranda um pouquinho. Ele vai começar a escrever no classicismo? Não, 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 não. O Sá de Miranda começa a escrever no humanismo, ok? O início da carreira dele é uma carreira humanista, porém ele vai evoluindo, a poética dele vai evoluindo e ele vai criar, como eu já falei, o doce estilo novo, que é uma inspiração, ele se inspira com algumas obras italianas, ele cria esse doce estilo novo, tá? E com isso ele cria o que a gente chama de classicismo, tá? O Sá de Miranda, além do doce estilo novo, ele faz o que a gente chama de canções e sextinas, que é um outro estilo de poesia, tá? E ele tem uma poesia extremamente focada no existencialismo. Ele sempre fica colocando o existencialismo, a dúvida, a questão da existência nas obras que ele escreve. Isso é uma característica muito, muito forte do Sá de Miranda, tá bom? Que é uma poesia épica. Quais são as características da poesia épica? Lembra que eu falei que vai ter a ver com aventura, com herói? Então, qual que é a característica da poesia épica lá no classicismo português? Vai narrar, vai contar a história dos grandes feitos nacionais, ok? Então, esse classicismo português, que é um classicismo construído sempre em torno da poesia épica, vai ser um classicismo que ele vai contar, as histórias vão falar sobre os grandes feitos, as grandes aventuras do novo país Portugal, tá? Então a gente vai perceber, analisando as obras, eu vou falar do Camões,
tá? Que é o maior nome do classicismo português, que ele vai contar nas suas histórias, contar nos seus livros as grandes aventuras desses heróis portugueses. E quem são esses heróis portugueses? São os grandes navegadores, são os grandes comerciantes. Então, são pessoas que se destacam nesse desbravamento, nessa conquista de novidades para Portugal, tá? Então, a gente vai ver que eles vão falar do quê? Dessas conquistas marítimas. Gente, hoje pode parecer pra gente que tá num mundo globalizado uma coisa extremamente banal, sair de Portugal e chegar no Brasil. Ai, beleza, faço isso em 10 horas dentro de um avião, ou faço isso em alguns poucos dias dentro de um barco. Mas a gente tem que ir lá para trás. A gente tem que buscar olhar com o olhar lá de trás, ok? O que essa conquista significava para essa galera? Vocês imaginam, gente, vocês viverem num momento histórico onde as pessoas acreditavam que só existia aquilo ali, tá? Existia apenas a Europa e um pedaço da Ásia. Vocês imaginam quando essas pessoas começam a viajar, começam a desbravar o mar, tá? Não tinha tecnologia que a gente tem hoje, não tinha satélite, tá? E eles começam a encontrar terras e territórios que eles vão entrando e não acaba. Olha o tamanho do Brasil perto do tamanho de Portugal. Tá? Então, essas conquistas marítimas, essas conquistas de novos territórios, modificou profundamente toda a questão de quem eu sou no mundo. E, além disso, eles começam a ver outros povos, com outras culturas, com outros traços físicos, tá? Com outra língua, tá? Um outro clima, comida muito diferente, tá? Então, isso é muito, muito forte, tá? Então, eles vão falar dessas conquistas e eles vão falar que essas conquistas são feitas por esses grandes guerreiros. São guerreiros que vencem o mar, são guerreiros que vencem o diferente, são guerreiros que vencem o estranho, são guerreiros que vencem outras religiões, ok? O Brasil não era católico, ele não era nem cristão, ok? E eles vão retratar, os autores, os escritores dessa época vão retratar essas conquistas e essas guerras com muito amor e bravura. Por que essas pessoas, por que esses heróis fazem isso? Porque eles amam Portugal, porque eles amam os países mais que tudo. E eles amam tanto que eles conseguem essa coragem, essa bravura para vencer todo esse diferente, todo esse desconhecido, tá? Isso é tão forte em Portugal, mas tão forte mesmo, que Portugal, tá? O Estado português cria o que a gente chama de Escola Clássica Renascentista Portuguesa, que foi uma escola mesmo, tá? Hoje a gente colocaria como uma faculdade, tá? Que nasceu em 1527 e vai até 1580 mais ou menos. E era uma escola, era uma faculdade onde as pessoas, os escritores, os artistas que se destacavam, tá? E os cientistas que se destacavam, então tinha desde artista, desde escritor, desde escultor, até físico, matemático, astrônomo. Então as pessoas, os homens, né, que se destacavam, eles iam para essa escola e Portugal pagava para eles estudar. Então a gente teve muitas novas tecnologias surgindo nessa época, a gente teve muitas grandes obras também surgindo nessa época, tá? Então isso foi extremamente importante para a história e para a tecnologia, para a ciência, para a engenharia de Portugal, tá? Extremamente importante. Vamos lá falar do soneto, vamos retomar, porque isso é extremamente importante, tá? Aqui tá certinho, tá? Aqui a professora não errou os cálculos. O que é o soneto? Todo soneto vai ter 14 versos, tá? Esses versos vão ser divididos em 2 estrofes, tá? A gente não fala parágrafo. Parágrafo é para prosa, para texto corrido,
tá? Quando a gente tá falando de poesia, a gente fala de estrofe, tá? Poesia, música, ok? Então, 2 estrofes com 4 versos. Quando tem 4 versos em uma estrofe, a gente chama de quarteto, tá? E 2 estrofes com 3 versos, um terceto. Marina, tô tentando imaginar as perguntas que vocês fariam, tá? Soneto é só do classicismo? Não, gente. O soneto é uma forma, tá, de eu me expressar, de eu escrever a minha poesia. E a gente tem soneto no classicismo, obviamente ele nasce no classicismo, mas a gente tem soneto em todas as eras literárias, tá? Então, quando a gente for estudar o modernismo, e eu for falar de Vinícius de Moraes ou Carlos Drummond de Andrade, que são grandes poetas do modernismo, vocês vão ver que esses poetas, eles utilizam a forma, o formato do soneto, tá? Então não é uma era literária, não é uma característica literária apenas do classicismo, tá? É uma característica literária da literatura. É que é importante para o classicismo porque nasce no classicismo. Tudo bem? Deixa eu ver se tem outro slide. Aqui é o soneto que eu trago sempre a vocês, que é o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um grande compositor e um grande escritor brasileiro, modernista, ok? Então ele é da segunda fase do modernismo. E só para vocês verem como que funciona. Deixa eu dar uma dica aqui. Eu falo que esse soneto da fidelidade, a gente tem que mandar para aquele crush, ou para aquela crush, que tá super empacado, mas que tem que ser aquele crush verdadeiro, gente. Aquele crush que a gente tem um sentimento mais profundo, tá? Porque ele é lindo, 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 e ele amolece o mais duro dos corações, tá? Então, depois vocês procuram soneto da fidelidade, tem outro que é bonito que chama soneto da amizade, tá? O da fidelidade você manda pro crush, mas aquele crush profundo, tá, gente? Não pode ser o contatinho, tá? E o da amizade você manda pros amigos, tá? É lindo, 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 lindo. Depois vocês mandarem, vocês me avisam, tá? Então vamos perceber aqui, ó. Quantos versos? Vamos contar primeiro os versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versos, primeira característica, ok. Bom, a gente tem que ter 4 estrofes. Uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. Segunda característica, ok. Tem que ser 2 estrofes com 4 versos. Uma estrofe com 4 versos, 2 estrofes com 4 versos, ok. Além disso, terceira característica, ok. A gente precisa ter mais 2 estrofes com 3 versos. Uma estrofe com 3 versos, outra estrofe com 3 versos, ok. É um soneto? É um soneto. Tá bom, gente? Acabei. Então, a gente percebe que esse classicismo foi uma era literária muito próxima da história portuguesa, tá? Na próxima aula, na semana que vem, eu vou contar sobre o Camões, eu vou conversar com vocês sobre o Camões, eu vou contar a história do Lusíadas, que eu vou tentar fazer um teatro mesmo que à distância, tá? Tô pensando aí, então aguardem semana que vem. E a gente sabe que classicismo ele foi tão importante, tão grande em Portugal, exatamente por isso, porque Portugal estava vivendo um momento muito grande, muito importante na sua história. Então, todas essas mudanças históricas que aconteceram em Portugal, elas foram como se fossem inspiração para esses escritores. Sabe quando você está passando por alguma coisa muito forte e você tem vontade de falar sobre essa coisa, você precisa se expressar? É exatamente o que esses escritores sentiam naquele momento, tá? Então, quando a gente pensa em classicismo português, a gente precisa lembrar das grandes conquistas portuguesas, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês gostem, tá? Semana que vem nos vemos, tá? Com Camões, o nosso foda número 2. Quem que era o primeiro? Gil Vicente, muito bem. Vou explicar a história de Camões, vou falar sobre a sua literatura e vou falar sobre a sua maior obra-prima, que é Lusíadas. Ok, meus amores? Fiquem em paz, tá?
Cuidem da saúde mental, cuidem da cabeça de vocês, vai dar tudo certo, eu prometo. Logo, logo estaremos juntos. Um beijo, tá? E até semana que vem.